TOTS Discovery, uma ferramenta de monitoramento que pode te ajudar muito no acompanhamento dos seus servers do Proteus. O TOTS Discovery é uma ferramenta que a TOTS criou para você monitorar os seus ambientes Proteus. Então está aqui a definição oficial deles. O que é que eles podem fazer, né? O que é que o TOTS Discovery pode fazer? Ele pode te auxiliar na detecção de problemas de hardware e software. Você vai ver quando eu te mostrar aqui funcionando, que ele vai mostrar que minha máquina está consumindo muita memória, né? O meu Proteus está com alto uso de memória, eu tenho que ver isso para poder não dar lentidão no sistema. Ele indica problemas de performance, verifica se tem alguma boa prática, né, que a gente não aplicou, como por exemplo, é muito comum nos servidores Proteus você não marcá-lo como high performance. Então isso acaba que o próprio hardware segura, privilegia o consumo de energia em vez de performance. E além dessa parte de monitoramento, ele também pode controlar as atualizações por uma esteira, né, uma trilha de produção. Então vamos lá, o que é monitorado, né? Quais são os artefatos, né? Quais são os personagens do Proteus que a gente consegue monitorar? O app server, então você vai ver, eu vou te mostrar funcionando na prática, que ele vai te mostrar quanto usa de memória, que já está usando exageradamente, ou memória de paginação e muito mais informações. O DB Access também, então ele consegue mostrar questões de query, uso de memória física e mais informações também, e até o License Server. Ele vai te mostrar como é que está o andamento e o acompanhamento do License Server. Isso tudo a gente vai ver na prática aqui, eu vou te mostrar como é que está funcionando no meu computador que eu fiz essa instalação, a gente vai fazer junto essa instalação. E como é que funciona? Vamos ver como é que o TOTS Discovery consegue todas essas informações, né? Então, vamos lá. Essa aqui é uma estrutura padrão do Proteus. Uma estrutura que você tem um servidor de licenças, alguns app servers, tem um DB Access e o banco de dados. E aqui, essa figura central aqui seria o TOTS Discovery, que funcionaria assim. Ele acessa o servidor de licenças, pega as informações de todo mundo que acessou o servidor de licenças, todo mundo que eu falo são os app servers, né? Então ele consegue saber que esse app server acessou, né? A gente já consegue saber o IP e porta dele, desse outro app server também e até do DB Access. Então, o Discovery vai lá no servidor de licenças, o servidor de licenças entrega quais são os app servers que o acessaram, e com isso o TOTS Discovery consegue fazer esses acessos todos. E depois ele demonstra no browser todas essas informações que são aquela que eu te mostrei. Ele vai te mostrar na interface bonitinha assim, POI, todas as informações que ele conseguiu consultar, né? Pegar via RPC desses app servers. Aí vamos lá, a parte da instalação. A gente vai fazer a instalação daqui a pouco, mas tem alguns pré-requisitos. Pré-requisitos é que você tenha que ter nessa máquina o Java JRE versão 8 ou superior. Já é comum você fazer essa instalação, se eu não me engano, para instalar o servidor de licenças. Então, quando você for instalar, ele vai requisitar. Caso você já tenha, ele vai passar direto, não vai pedir. O binário tem que ser pelo menos essa versão. Então, se você está no binário mais novo, não vai ter problema nenhum. DB Access essa versão aqui. A lib de todos os envolvidos, todos os app servers envolvidos, tem que estar pelo menos com data de 17 de fevereiro de 2021. Possivelmente você está com isso mais novo já. O license server tem que ser pelo menos a versão 3. E, no meu caso, não funcionou sem licenças. Sem licenças que eu falo com a empresa 99. Eu tentei fazer funcionar com a empresa 99 e não funcionou. Então, eu tive que colocar um servidor de licença com licença válida mesmo para ele poder funcionar. Não sei se tem alguma limitação ou se na época que eu estou testando tinha essa limitação ou foi alguma barbeiragem minha. Mas o meu caso não funcionou. Mas assim, como sugestão, cara, atualiza binário, lib, DB Access, deixa tudo atualizado que vai funcionar. Não vai ter errada não, ele vai funcionar. Beleza. Um pré-requisito importante pra caramba é que você tem que criar um usuário lá no License Server. Eu criei um usuário chamado Discovery. Então você vai lá no License Server, cria esse usuário, porque esse usuário é que a gente vai usar para logar lá no Discovery, certo? Não esquece esse passo, não tenta fazer com admin, faz com o Discovery, fica um usuáriozinho separado, porque tem que ser um usuário que tenha senha. E é muito comum no License o admin a gente deixar sem senha, né, para ser aquela forma fácil de acessar. E é até bom você fazer isso, porque se você quiser colocar uma senha de admin, é possível, claro, você pode colocar. Só que as restrições de senha às vezes são tão grandes que você vai colocar uma senha que talvez você não se lembre mais. E com isso você teria que ou relembrar a senha, colocar esqueci minha senha ou até reinstalar o License Server. Então instala esse Discovery que você não vai ter problema. Beleza. Uma observação, ele funciona para Windows e para Linux, então você pode instalá-lo no Windows e pode instalá-lo no Linux. Os servidores Proteus não importa, porque ele vai acessar esses servidores onde o servidor Proteus esteja, mas você pode o próprio Discovery, você pode ter ele no Windows ou no Linux, beleza? Aí vamos lá. Como é que faz a instalação? Primeiro ponto, fazer o download. Esse link do download eu vou colocar aqui abaixo nesse artigo. Você coloca seu e-mail, você recebe todas essas documentações. Não só essa do link, eu vou colocar o manual de instalação, o FAQ e outras informações. Fica tranquilo, não precisa anotar nada, nem tirar print da tela. Então, você vai baixar isso aqui e depois disso,
coloca para instalar. As telas são bem simples e bem naturais. Só tem uma tela mais complicadinha, mas a gente vai ver como é que funciona. Pergunta a linguagem, depois você avança a parte do contrato, depois você escolhe a pasta, né? É importante você manter sua organização no seu servidor Proteus. Depois aqui ele vai perguntar, aqui não tem nem opção, né? Ele vai avisar que vai gastar X megabytes, ok? Aí nesse ponto aqui você tem algumas escolhas a fazer. É comum a gente deixar essas portas, porém aqui são informações que a gente vai precisar colocar, que é do qual é o IP do seu license server? Onde que está o seu license server? Porque o Discovery, lembra, ele vai tentar achar o license server, então é esse IP que ele vai procurar. A porta do license server normalmente é 5555. Aí aqui já vem configurações que ele já traz por padrão, que seria qual é a porta do app server do TOTS Discovery. Ou seja, o Discovery é um app server, só que o app server é especialista para isso, né, para ser o Discovery. Então ele tem uma porta dele, aquela porta TCP que ele acessa. Qual o IP da máquina que ele vai ser instalado? Isso é importante porque esse IP é que ele vai disponibilizar lá como HTTP para a gente usar via browser. Então coloca o IP da máquina que você está instalando. Qual é a porta? Normalmente se usa 8080, 8070. Tenta usar, claro, uma porta que não seja utilizada. E a porta para o REST dele. Então aqui você segue. E tudo isso, tudo que você escolher, depois você pode mudar. Porque é um INI, é um app server. Você pode modificar isso caso, por acaso, você instalou no 8070 e descobriu que tem outro serviço seu no 8070. Você muda depois. Beleza? Faz a instalação. Instalação feita. Aí a gente fica, poxa, será que instalou mesmo? Se você acessar aqui os serviços, deixa eu abrir na minha máquina aqui e procurar aqui por TOTS Discovery, você vai ver que ele instalou. Ele colocou um serviço novo aqui e que você pode iniciá-lo. Eu acredito até que logo depois que você instala, ele já fica iniciado. Eu coloquei aqui como manual porque eu estou com ele via console que eu queria ver ele funcionando. Deixa eu demonstrar ele aqui. Está aqui. Discovery Server. Bem na hora que mostrou, aconteceu um erro, né? Mas está tudo funcionando. Beleza, vou minimizar. Ok, está instalado, é um app server. Vamos para frente. Beleza, ele está instalado, mas o que é que ele é exatamente? A gente já conversou sobre isso, né? Ele é um server Proteus. É um server completo, um app server que faz toda aquela configuração que a gente conversou, que é até essa telinha aqui, né? Que é o TOTS Discovery, que vai lá, ele acessa o servidor de licença, pega as informações e ele vai por RPC em cada um dos artefatos, pegando as informações para mostrar no browser, certo? Beleza. Então acho que agora essa parte mais teórica, né, como é que funciona, a gente já viu. Agora vamos ver na prática como é que faz, né? E aí, como é que acessa? Eu vou abrir o meu aqui, o browser, e eu já estou acessando ele aqui, eu vou trazer na porta 8080, que foi aqui eu instalei, e vou entrar, ele já abre nessa tela aqui. Essa é a tela principal que já vai mostrar os seus ambientes. Ou seja, esse TOTS Discovery aqui já foi lá no meu license server, já pegou quais eram os ambientes, já pegou quem acessava esse license server, né? Aí foi em cada um dos app servers que o acessam e pegou os ambientes deles. Então, nos meus INIs eu tenho ambientes environment, homolog e dev. Então, se eu olhar, eu vou até abrir aqui os INIs. Vou abrir aqui o INI. Está aqui o INI de um app server meu, que não é o app server do License, não é o app server do Discovery, é o app server normal que eu uso. Então, está aqui, ó, environment, eu tenho homolog e tenho dev. Eu coloquei esses três ambientes exatamente para ilustrar aqui. E cada um deles, né, ele vai ter os detalhes para mostrar as informações sobre o ambiente, né? Então, por exemplo, aqui ele já começa mostrando desse ambiente que tem o environment, ele vai mostrar quais são os servidores, né? Então, está aqui nesse IP66, eu vou ver aqui detalhes, ele vai começar a mostrar algumas informações. Por exemplo, a memória está com 82% do uso de memória. Isso não é que o Proteus esteja consumindo 82%, é dizendo que a máquina está com 82%. Então ele já coloca um aviso aqui, ó, colocou um alerta. Você vê que ele coloca aqui uma atenção. Está acima de 75%. Então, realmente, a minha máquina aqui está com 16 GB de RAM, eu tenho que aumentar. Pelo menos o indicado, né, para Proteus seria aumentar. Memória de paginação também está acima do que deveria. E vai dar diversas informações aqui, né? Memória física utilizada, memória de paginação. Aí tá diversas informações mais técnicas aqui, por exemplo, processador, qual é o processador que eu estou usando. Isso tudo ajuda até na investigação de problemas e ele pode dar algumas dicas úteis de como você configurar o Proteus, como por exemplo esse plano de energia. É muito comum a gente está utilizando ele para economizar energia em vez de alta performance. Nesse caso aqui no meu computador já está high performance, então ótimo, está tudo bem. Mas assim, quando você vai fazer uma investigação, isso aqui pode ser bem útil. Eu estou aqui nas informações de máquina, posso ver informações de serviço, vou clicar aqui em detalhes, e ele vai dar mais uma pancada de informações. Então aqui, ó, qual é a pasta do Proteus Data, do APO, você não tem nem acesso a esse ponto .ini desses servidores, mas você consegue tudo dele. Tem diversas informações aqui, inclusive com expansão das informações, né, que você pode ter mais detalhes.
ver se tem mais algum ponto. Deixa eu voltar aqui. E o log de atualização, que ele vai trazer. Deixa eu ver se ele trouxe mais alguma coisa. Não trouxe. Então, nesse caso, eu não fiz atualizações. Eu não sei exatamente que dado apareceria aqui, se era atualização de patch. E até caso alguém faça isso e apareça alguma coisa, se puder colocar no comentário, vai ser interessante para a gente debater sobre isso. Então, certo, eu trouxe esse ambiente. A gente vê aqui em servidores, né? Há informações de servidores de licenças, gateways, banco de dados. Ó, banco de dados agora deu problema, né? Tá com problema mesmo. Então, vamos ver o que é. O consumo superior a 85%. Então, aqui já é um nível alto, né, de problema. Ele já avisa, ó, isso aqui realmente eu vou classificar nem como atenção, como um problema. E mesma coisa, aqui vai dar diversas informações sobre o banco de dados. Deixa eu ver aqui mais detalhes. Então, última atualização do SQL Server. Legal, né? Legal para você saber se está atualizado ou não. No meu caso, está bem atualizado. 22 de novembro de 24, eu estou gravando no dia 27, então está bem atualizado. Ele vai colocar que é a Developer Edition e por aí vai. Collation, é muito comum, isso aqui está errado no Proteus. Você já consegue isso tudo por aqui. Certo, vamos explorar mais um pouquinho o que é que a gente pode encontrar. Aí você viu que ele trouxe 3 vezes, né? Environment, Homolog, Dev. Mas no meu caso eu só tenho um app server com 3 ambientes. Mas é a forma que ele organiza aqui. Então, esses 3 itens aqui, todos são do mesmo app server. Então, acaba ficando repetidas as informações. Eu posso ter uma organização de classificação, para ficar mais organizada. Vou colocar isso aqui, vou marcar isso como produção. Esse segundo aqui, homologação. E o terceiro, apesar de dev, vou marcar como homologação também, só para ele agrupar e aparecer em 2. Então, quando eu estiver fazendo aqui o meu acompanhamento dos servidores, vou colocar em produção, então eu só vejo os que me interessam. Não vai ter aqueles ambientes todos aparecendo, né? Então, coloquei agora homologação, ele adicionou um filtro, né? Então, deixa eu tirar o filtro da produção, então ele aparece esses 2. Legal, né? Dá para a gente acompanhar tudo isso. Tem um ponto que é interessante, que é que a gente pode bloquear algumas informações que aparecem aqui. Quando eu coloco detalhes, você vê que apareceu só um servidor, né, só um servidor de licenças. Porém, quando eu usei originalmente, antes de fazer essa postagem, que eu estava fazendo esse estudo, ele apareceu muitas informações, como se tivessem muitos servidores na minha máquina. E não tem, só tem um app server mesmo. Pelo menos acessando o Proteus só tem um. E aqui, se eu vier aqui em gestão de ambientes, bloqueios, eu consigo ver tudo isso. O que eu percebi é que ele coloca, caso eu tenha mais de uma interface de rede na máquina, ele coloca como se fosse outro servidor. Então, para que isso sumisse, eu fui aqui e bloqueei. Eu bloqueei, é bloquear o meu acesso, para eu não conseguir ver essa informação. É bloqueado o visual do TOTOS Discovery. Não quer dizer que eu vá bloquear o acesso pelos meus usuários. Então, você vê que eu tenho um environment na porta 1234, só que ele achou também o environment na porta 1234, só que em outro IP, no IP 123, 15.123. Aqui é o 1.66. Então, de fato, eu tenho mais de uma interface de rede, talvez seja alguma VPN, então ele sai criando isso, acaba gerando a confusão. Aí, para ficar mais organizado lá, eu vim aqui e bloqueei. Não, bloqueio que eu não quero ver. Então, se eu desbloquear aqui, possivelmente vai dar uma bagunçada lá nas informações. Você vê que agora, ó, já aqui na produção, vou colocar detalhes, aí você vê ó, que ele já aparece mais informações, já outros servidores. Então, para fins de organização, eu já deixei isso aqui bloqueado. Então, deixa eu bloquear esse, bloquear tudo aqui. Ah, interessante que eu posso bloquear o IP todo, né? Então, esse IP 56.1, beleza, vou bloquear ele todo. O 66, eu vou bloquear só porque eu não quero ver esse ambiente em environment 2. Então, só porta ambiente, ok, o dev, vou deixar e homolog. Então, isso, pelo que eu entendi, é para fins de organização mesmo. Outra funcionalidade que a gente não vai explorar muito agora é a questão dos stages. A gente consegue fazer uma trilha de atualização controlada aqui pelo TOTOS Discovery. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, então a gente não vai mergulhar nisso agora. Tem outros pontos que são as configurações de atualização, porque ele não fica ligado online nos seus servidores. Então, ele de X em X tempos, ele vai lá nos servidores, pega as informações e guarda no banco dele. E você consulta à vontade. Aqui eu coloquei 2 minutos, o padrão é 5. Então, ele vai de 2 em 2 minutos e vai guardar os 30 últimos. Então, para não fazer esse banco do Discovery crescer tanto, ele vai fazer dessa forma. Tem também outras informações que são, por exemplo, o log de operações, que ele vai colocar tudo que foi acontecendo aqui. Então, talvez para a gente investigar até um erro que esteja acontecendo, ele vai colocar ó, log monitorando o server, pegando informações do server, tudo isso tem aqui. As trilhas a gente já falou que a gente vai colocar no novo vídeo específico para isso. Acho que dá para a gente voltar para a apresentação. Beleza, já vimos como acessar, a gente viu aqueles status também, né?
que é o status que fica laranja é o atenção, tem um problema, o offline é porque não conseguiu informação, e o ok, que é o que a gente deseja que fique sempre com ok, aquelas coresinhas, né? Aí para colocar para funcionar. No FAQ, que eu vou te mostrar, ele tem diversos problemas que são possíveis de acontecer com o Discovery. Quando eu fui colocar aqui, ele deu realmente alguns problemas. Então, um dos que aconteceram, eu apontei errado, né? O Listen 7, né? O IP e porta estava errado e não funcionava, e as mensagens de erro não eram tão legais de se acompanhar. Eu tive que limpar as pastas de DBSys e DBtemp lá do License e do Discovery. Aconteceu alguns problemas, eu tive que abrir um chamado e eles me indicaram fazer isso. Todos os servers multiprotocol também. Não sei se funciona caso você não deixe, mas eu coloquei todos multiprotocol e funcionou. E coloquei o Prepare-In com all. Esses foram os problemas que eu enfrentei. Mas eu vou colocar aqui na documentação FAQ que tem diversos outros problemas, diversas questões, e eles estão atualizando essa documentação, então talvez te ajude caso você tenha esse problema. Tem outras funcionalidades que eu não mergulhei tanto aqui, que é a integração com gestão de ambientes, a parte das trilhas, né, que a gente até pincelou um pouquinho, a parte dos eventos e bloqueio de ambientes. O bloqueio eu até chega a conversar, mas esses outros pontos, se vocês acharem interessantes, coloca no comentário que a gente pode fazer um vídeo específico sobre isso. Material para download, estou disponibilizando o instalador do Discovery no Linux e no Windows, então caso você precise instalar no Linux, também tem um manual lá. O FAQ do Discovery tem diversos pontos que podem dar problema, algumas dúvidas, tudo isso tem nessa documentação, e essa documentação está sendo atualizada, é bom que você, caso um erro aconteça com você, talvez esteja acontecendo com outra pessoa também nesse FAQ. A documentação oficial da ferramenta, e quero aproveitar para fazer um agradecimento tanto ao Edson Montesanto quanto ao Marcos Felipe. O Edson é lá da TOTOS, é da TOTOS São Paulo, e ele nos ajudou, nos deu uma força para fazer essa configuração. Desde o começo, quando a gente pensou em fazer essa postagem, ele já nos ajudou. E o Marcos Felipe, que é de casa da Userfunction, analista nota 10 aqui da Userfunction. Valeu, Marcos, ajudou para caramba também na montagem desse post. Então é isso, não esquece de dar o joinha, se inscrever, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Não deixe de dar o like e compartilhar o nosso conteúdo. Se quiser entrar em contato com a gente, nos envie um e-mail pelo e-mail contato@userfunction.com.br, que logo vamos falar com você. Para mais informações sobre a Userfunction, visite o site indicado na tela.